Olá, povo de Deus, sábado da 11ª semana do Tempo Comum, 19 de junho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10, e de Mateus 6, de 24 a 34. Paulo continua expondo-se e defendendo o seu ministério junto aos irmãos e irmãs da comunidade de Corinto. Hoje ele fala de visões, revelações do Senhor, arrebatamento, palavras inefáveis. Tudo isso foi sua experiência como que uma mística em relação a Jesus. Porém, esse mesmo homem de profunda espiritualidade e intimidade com o Senhor tem o seu outro lado, o lado das fraquezas. Pelo homem arrebatado, ele se gloria, mas por aquilo que ele é na realidade, não. Pois aí ele se depara com sua fraqueza, e para ele não viver só no êxtase do arrebatamento, Paulo diz que lhe foi espetado um espinho na carne. Nunca se chegou a um consenso quanto a esse espinho na carne ao qual Paulo se refere. Foi uma enfermidade, um sofrimento, fadigas da missão? Muito já se debateu sobre esse espinho na carne do apóstolo. Chegou-se mesmo a dizer que era uma grande fraqueza de ordem moral, que levava o apóstolo sempre a se questionar quanto à sua fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo compara esse espinho a um anjo de Satanás que o esbofeteia a fim de que ele não se exalte demais. O certo é que se tratava de um limitador na missão de Paulo, tanto que ele diz que pediu 3 vezes ao Senhor que o libertasse desse mal, e do qual ele ouviu como resposta: basta-te a minha graça. Frente a isso, o apóstolo chega à conclusão de que deve mesmo se gloriar de suas fraquezas para que a força de Cristo habite nele. E justifica por que se compraz nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. E arremata o seu raciocínio afirmando: quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Isso porque na fraqueza só resta contar com a força do Cristo. Basta-te a minha graça. Essa experiência do apóstolo já foi e continua sendo fonte de experiências místicas. Como seria bom se alcançássemos esse grau de convicção na nossa vivência cristã. Contar apenas com a graça de Deus supõe ter medida de si mesmo exata, nem cultivar uma falsa baixa autoestima, por um lado, e nem se considerar acima do que se é, por outro. Ter a exata medida do que se é e, na convicção das próprias fraquezas, contar sempre com a graça de Deus. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Mateus 6, de 24 a 34. Estamos com a última secção do capítulo 6 de Mateus e ainda dentro dos ensinamentos do Sermão da Montanha. Creio que de todos os ensinamentos de Jesus, o de hoje é tão contundente que absolutamente é de compreensão universal. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Pode-se até tergiversar, mas dizer que não entendeu o que Deus quis dizer não se pode. Vivemos numa sociedade marcada pela violência, onde 2 expressões são fontes dessa violência: ganância e paixão. Quantos crimes se faz por causa de dinheiro?
Há inúmeros exemplos na Bíblia e na sociedade atual, onde o dinheiro leva a pessoa a viver de costas para o reino. E a ganância não tem limites. Eu lembro-me sempre do exemplo do magnata grego Aristóteles Onassis. Ele era possuidor de uma fortuna que, mesmo que durasse 200 anos de vida, não conseguiria gastá-la. E um dia perguntado o que é que lhe falta para ser feliz, e ele respondeu: $1 milhão. Para que mais $1 milhão? Morreu infeliz, mesmo sendo bilionário. Por isso, a frase de Jesus tem uma atualidade fundamental: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Depois dessa afirmação, Jesus vem e propõe uma vida simples, onde se tem o suficiente para viver, nada mais, nada de acumulação. O teólogo basco Pagola chama-nos a atenção dizendo: e não adianta pensar que os ricos são sempre os outros. Muitos de nós também o somos num grau ou noutro. Pois rico é, em última análise, quem continua tendo só para si mais do que necessita, enquanto outros carecem do indispensável. Alguma coisa está errada na nossa vida quando somos capazes de viver desfrutando despreocupadamente de nossas coisas, sem jamais sentir-nos interpelados pela mensagem de Jesus e pelas necessidades dos pobres. O consumismo se tornou uma praga e uma enfermidade. Hoje se classifica pessoas portadoras do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, quem adquiriu o vício de comprar muitas coisas que não lhe fazem falta alguma. Comprar pelo prazer de comprar. Há quem não consiga passear por um shopping sem sair daí com sacolas de coisas inúteis. Como nos lembra o Papa Francisco, é preciso rever nosso estilo de vida, sobretudo nesse tempo de pandemia, onde somos chamados a reflexões mais profundas. Diz ele: não se deveria ignorar ingenuamente que a obsessão por um estilo de vida consumista, sobretudo quando poucos têm possibilidade de o manter, só poderá provocar violência e destruição recíproca. O princípio salve-se quem puder traduzir-se-á rapidamente no lema todo contra todos. E isso será pior que uma pandemia. E Jesus termina o trecho de hoje com a mesma contundência do início, diz ele: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. E o que vem a ser buscar primeiro o reino de Deus? A aquisição de bens necessários para viver se torna ansiedade contínua e pesada, se não for precedida pela busca da justiça do reino, isto é, a promoção de relações de partilha e fraternidade. Viver buscando o reino de Deus implica mudança corajosa no estilo de vida. Brilhantemente, o Papa Francisco propõe uma espiritualidade que sustente essa mudança de estilo de vida. Afirma: a espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender a qualidade de vida, encorajando um estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo. É importante adotar um antigo ensinamento presente
presente em distintas tradições religiosas e também na Bíblia. Trata-se da convicção de que, quanto menos, tanto mais. Com efeito, a acumulação constante de possibilidades para consumir distrai o coração e impede de dar o devido apreço a cada coisa e a cada momento. Pelo contrário, tornar-se serenamente presente diante de cada realidade, por mais pequena que seja, abre-nos muito mais possibilidades de compreensão e realização pessoal. A espiritualidade cristã propõe um crescimento na sobriedade e uma capacidade de se alegrar com pouco. É um regresso à simplicidade que nos permite parar e saborear as pequenas coisas. Agradecer as possibilidades que a vida oferece sem nos apegarmos ao que temos e nem entristecermos por aquilo que não possuímos. Isso exige evitar a dinâmica do domínio e da mera acumulação de prazeres. Um beijo no seu coração.